Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Rotinas Trabalhistas e Departamento Pessoal. Sou a professora Carolina e vou acompanhar vocês nessa aula que vamos falar sobre processos de admissão e de compensação. Ou seja, aqui a essência do dia a dia do Departamento de Pessoal, falando, é claro, dos pontos principais, né? Chamar a atenção e aí vocês possam depois fazer a complementação com as leituras obrigatórias e complementares. Bom, estou trabalhando no departamento pessoal e agora, né? Qual é a primeira coisa que nós vamos observar? O processo de admissão, tá? O que a gente deve definir para admitir alguém, né? Esse é o primeiro processo. O que a gente de fato necessita para aquele local de trabalho e qual o perfil que se deseja para uma determinada equipe. São perguntas básicas que nós temos que responder para daí conseguirmos escolher a pessoa mais adequada, tá? Então, o importante sempre quando a gente fala de admissão é conseguir a pessoa mais adequada para aquela função, porque muitas vezes a gente pode ter aí alguns erros, né? Pegar uma pessoa que está qualificada demais. Então, pensa, uma pessoa que eu preciso de uma vaga para auxiliar administrativo. E aí me aparece uma pessoa que tem 15 anos de experiência como gerente administrativo de uma grande empresa. Você vai olhar o currículo da pessoa, ela tem graduação em administração, fez duas especializações, 2 MBAs em área de administração, ela já fez um mestrado em administração, já fez um doutorado em administração. E por razões aí da vida, ela está se candidatando à vaga de auxiliar administrativo. Você pode pensar no primeiro momento, nossa, que pessoa maravilhosa, né? Ela tem uma experiência danada teórica, tem uma experiência danada na prática, vou contratar ela. Mas te pergunto, será que é o melhor? Será que ela não vai ficar desmotivada em fazer um trabalho de um auxiliar administrativo? Provavelmente sim. Né? Provavelmente as capacidades dela vão ser muito superiores àquilo que você precisa. E aí vai ter uma desmotivação e de repente ela não vai conseguir fazer o trabalho bem feito. Ou de repente vai entrar e na primeira oportunidade já vai sair. Então é muito importante a gente responder essas perguntas. O que de fato eu necessito e qual o perfil que eu preciso para aquela determinada equipe. E aí eu vou procurar o perfil mais adequado, que não necessariamente é a pessoa que mais tempo de experiência tem, a depender do que eu quero. Diferentemente, se eu quero um cargo de gerente administrativo, aí aquele outro perfil que eu tinha falado, o cara que tem 15 anos nessa experiência prática com isso, tem mestrado, tem doutorado, tem MBA, talvez seja a pessoa mais adequada, porque daí eu já quero um cargo gerencial. Então, tudo isso é muito importante a gente avaliar para fazer bem um processo de admissão. Aonde que eu consigo essas informações? Bom, eu tenho que verificar a análise de descrição de cargos, então o que essa pessoa vai fazer. E aí, né, com base nisso, vou realizar entrevista, vou realizar testes necessários para aquela área, né? A depender da área que eu estou atuando, muitas vezes a gente precisa fazer alguns testes práticos, né? Não sei, provavelmente, sei lá, se eu estiver contratando alguém para ser técnico de enfermagem de hospital, é importante saber se a pessoa consegue pegar uma veia, né? Enfim, fazer aí uma punção, né? Questões básicas, assim, bem práticas, é importante verificar se a pessoa tem condições disso, tá? Então, claro que vai depender aí do tipo de vaga, os tipos de teste que eu vou fazer. Tem muitas empresas que têm contratação de psicólogos, que vão ajudar, tem psicólogos específicos, né? Psicologia organizacional específica nessa área, que consegue dar um suporte muito grande. Dependendo do tamanho da empresa, é a própria pessoa que faz aí folha de pagamento que vai ter que fazer tudo isso. Dependendo do tamanho, tem setores específicos, então é importante para a pessoa que está no departamento pessoal, ela saber lidar com todas as fases da gestão de pessoas, do RH, né? Conseguir lidar em todas as fases, porque dependendo do tamanho da empresa, vai ter que fazer tudo mesmo. Dependendo não, a gente consegue fazer uma setorização, né, dessas áreas. Então, processo inicial é de admissão, encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Muito bem, encontro a pessoa certa para o lugar certo. Mas e aí? Como é que eu faço para admitir essa pessoa? Bom, e aí a gente tem que ver o que está previsto na CLT. O artigo 29 vai nos dizer que o empregador tem prazo de 5 dias úteis para anotar a carteira de trabalho e previdência social, tá? Então, tem que constar, tem que colocar na carteira de trabalho e previdência social, né, para começar a admissão. Eu tenho que colocar a data de admissão, tem que botar a remuneração, condições especiais se houver, tá? E eu tenho que dar para a pessoa o ponto, né? Que pode ser ponto, o acesso ao ponto, né? Para que ela possa fazer marcação, pode ser em sistema manual, pode ser um mecânico, pode ser um eletrônico,
Hoje em dia, normalmente é eletrônico, né? Muitas vezes aí passando a digital, mas se quiser pode ser anotado, dependendo do tamanho da empresa, não justifica o custo com um ponto eletrônico, né? Então pode ser anotado. O mecânico é o menos utilizado nos dias de hoje. Você pega um cartãozinho, coloca, fazer um crack, né? E aí marcava aí o horário certinho que estava. Hoje em dia acaba não sendo muito utilizado pelas tecnologias, mas a lei permite, tá? Então, a gente tem que dar acesso a essa pessoa para ela conseguir fazer a anotação. Tínhamos, né, todo um cuidado especial, né, há tempos atrás, não tão muito atrás, né, com o tempo que a gente ficava com a carteira de trabalho da pessoa. Hoje em dia a gente tem que lembrar que existe a carteira de trabalho e previdência social eletrônica, que facilita muito as anotações, né, então nós estamos vivendo eras aí de modernização, né, dentro dos próprios sistemas, e temos que estar sempre muito atentos, mas de qualquer maneira o prazo continua sendo o mesmo, 5 dias úteis para fazer esse registro do início do contrato de trabalho, tá? E uma coisa muito importante que temos que ter: no momento da admissão, o funcionário ele é obrigado a passar por um exame médico. Na verdade, o artigo 168 ele fala em 3 tipos de exame médico: o exame médico admissional, o exame médico demissional e o exame médico periódico, tá? Então são os 3 tipos de exame médico. Veja bem, né? O primeiro aí é o exame médico admissional. O que significa esse exame médico admissional e como é que se organiza o exame médico admissional? Como é um exame, obviamente a pessoa vai passar por um médico do trabalho, tá? Ela vai ser avaliada. Como é que se dá essa relação? E aí, né, faço aí um parênteses para que fique bem esclarecido uma coisa. Toda empresa tem que ter um SESMIT, que é um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Mas quando eu digo toda empresa tem que ter esse serviço, não é que toda empresa tem que ter uma portinha, uma sala que diz aqui é o SESMIT, entre no SESMIT. É possível que esse SESMIT seja terceirizado. Na prática, principalmente para empresas menores, é o mais comum, isso ser terceirizado, ser feito por uma empresa específica. Então não tem aquela salinha SESMIT para você entrar. Mas é isso que eu quero dizer com toda empresa tem que ser um SESMIT, seja uma salinha onde acontece o SESMIT dentro da empresa, que seja um SESMIT terceirizado. Mas tem que ter esse SESMIT. Tem que ter esse serviço de especializado em segurança e medicina do trabalho. E o que faz esse SESMIT? Esse setor, né, esse serviço, ele tem técnicos do trabalho, ele tem médicos do trabalho, tem engenheiros do trabalho, tem enfermeira do trabalho. Ele tem toda uma organização para pensar no meio ambiente do trabalho, para pensar no cuidado da saúde dos trabalhadores. Tem 2 documentos que esse SESMIT tem que fazer obrigatoriamente. E tem outros complementares que, dependendo da empresa, vai fazer ou não. Mas 2 vai ter que fazer, que é o PPRA e o PCMSO. O PPRA é o Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Normalmente, ele é elaborado por um técnico de segurança do trabalho. Esse técnico de segurança do trabalho, ele vai verificar as condições daquele ambiente do trabalho e vai colocar o que tem de risco naquele ambiente. Por isso que o PPRA é específico para cada empresa. Nós podemos ter, por exemplo, numa mesma rua, 2 lojas de venda de calçado, uma do ladinho da outra, e PPRAs completamente diferentes. Mas como assim? As 2 vendem calçado, estão na mesma rua? Como é que vai ter PPRA tão diferente? Por exemplo, vamos supor que a loja A ela seja bem profunda, de modo que o lugar onde se guarda, né, os calçados está no fundo da loja. Outra loja, a loja do lado, a loja B, ela tem 2 andares. Então todo o estoque está na parte de cima. E para subir no estoque, os vendedores têm que andar naquela se chama escada caracol, por exemplo, para pegar as caixas e descer com as caixas para mostrar para os clientes. Tem risco diferente? São 2 lojas de sapato, loja A e loja B, na mesma rua, da mesma cidade, lado a lado. É diferente? Claro que é, o risco ambiental é diferente. Porque o vendedor tem que caminhar até o fundo da loja, tudo no mesmo andar, para pegar caixas de sapato. Noutra, o vendedor tem que subir uma escada caracol para pegar caixas de sapato e descer nessa escada caracol com essas caixas de sapato. Tem um risco maior na loja B do que na loja A de ter um acidente? Provavelmente sim. Né?
assim, bem básico, né, pessoal, que estamos falando. Claro que eles entram num detalhe bem maior, estou dando aqui um exemplo bem esdrúxulo, mas para a gente ver que cada local de trabalho tem que ter um PPRA, e esse PPRA vai ser específico. Vai dizer, olha, o risco para quem trabalha nessa função, nesse local de trabalho, é X. Para quem trabalha na função 2, é Y o risco. E aí ele vai analisar. Então, esse PPRA, normalmente, ele é feito por um técnico de segurança do trabalho, tá? Com base nisso, é feito o PCMSO, que é o Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Esse PCMSO, ele é feito por um médico do trabalho. Então, o médico do trabalho vai pegar os riscos ambientais que foram observados no PPRA e vai ver se tem alguma característica que a pessoa que vai trabalhar naquele local não pode ter ou tem que cuidar. Então, pode ser que, vamos supor que a gente esteja falando de um frigorífico. Já saí da loja de sapato e fui para o frigorífico. Olha, o frigorífico, para quem vai ficar no abatedouro, ele vai ter que movimentar muito o braço. Então, quando ele movimenta muito o braço, ele tem um risco ergonômico muito grande, de repente, de desenvolver uma bursite, enfim, desenvolver um problema no braço. Então, o médico vai observar e vai dizer, olha, a pessoa para trabalhar aqui, eventualmente, ela não pode ter tais problemas de saúde. Por quê? Porque se ela tiver um problema já crônico no braço, se ela for trabalhar nesse ambiente de trabalho, o que vai acontecer? Vai piorar ainda mais a condição dela. Então, quando o médico do trabalho avalia isso, não é que ele é mal no sentido, eu não quero que uma pessoa trabalhe aqui. Não, não é isso. Ele está, pelo contrário, preocupado. Ele vai dizer, olha, se uma pessoa que já tem um problema na articulação trabalhar nessa função, ela vai ter problemas seríssimos na vida dela. A saúde dela vai ficar comprometida. Ela não pode trabalhar aqui porque isso vai trazer um problema de saúde para ela. Porque ela já tem uma característica e colocada num ambiente que vai gerar um estresse para ela, um caso estressor, né? Estresse assim no sentido de gerar problemas de saúde, isso vai piorar ainda mais. Então, eu não posso permitir que essa pessoa trabalhe nesse local, mas não porque eu sou má, é pensando na saúde dela. Essa mesma pessoa com esse problema no braço, ela pode trabalhar num outro setor, mas não nesse, fazendo esse trabalho repetitivo, tá? Então, esse médico, ele vai ver quais são as características que a pessoa não pode ter, que isso vai gerar um problema mais sério, e de quanto em quanto tempo ela vai ter que passar por um médico do trabalho para ser avaliada. Então, dependendo das questões, ela vai a cada 2 anos ter que passar pelo médico, fazer esse periódico. Dependendo da função dela, vai ter que ser de 6 em 6 meses. Então, esse médico vai fazer essa avaliação. Vai ver quais são os exames que a pessoa tem que fazer no momento da admissão. Dependendo do local que você vai trabalhar, basta o médico fazer um exame, né? Olhar, conversar contigo e fazer esse exame físico, olhar, ver tá tudo certo, tá? Deu. Dependendo, esse exame admissional vai ter que ser com exames complementares, então de repente vai ter que fazer um exame de sangue, dependendo vai ter que fazer um raio-x, enfim, depende das características. E quem vai dizer isso não é um profissional do departamento pessoal, é um médico que vai fazer o PCMSO, tá? Baseado no PPRA. Tem outros documentos da área de segurança e medicina do trabalho? Tem, pode ter LTCAT, enfim, pode ter laudos ergonômicos, nós podemos ter documentos complementares, a depender da característica da empresa, do tamanho da empresa. Mas o PPRA e o PCMSO, toda empresa tem que ter e ele tem que ser renovada uma vez por ano, tem que ser feita toda a atualização, porque pode mudar esse ambiente do trabalho, tá? Então, para admitir a pessoa, ela tem que passar pelo médico do trabalho, ela tem que fazer o procedimento admissional. E esse procedimento admissional vai dizer se ela está apta ou não no trabalho, naquele ambiente, considerando as características daquela pessoa, eventuais problemas de saúde que ela já tenha, considerando o ambiente de trabalho que ela pretende ocupar, os riscos que tem, o médico vai dizer, tranquilo, pode trabalhar aí, ou não dá para te trabalhar aí. Se o médico disser não dá para trabalhar, considerando as suas características e o local de trabalho, os riscos do local de trabalho, você não pode trabalhar, eu não posso dar continuidade na contratação daquela pessoa para aquela função. Aí você vai perguntar, mas isso é discriminação. Não, isso é cuidado com a saúde. Essa é a lógica. Claro que, pessoal, tem empresa que usa isso de maneira discriminatória, então vamos cuidar, né? Eu estou dizendo que, na sua essência, a coisa pela qual ela foi pensada não é discriminatória, pelo contrário, é uma maneira de cuidado com a pessoa. Mas é óbvio que existem desvios de conduta nisso e tem empresas que acabam gerando discriminação. Mas a essência não é discriminatória, a essência é de cuidado. E é isso que nós temos que ter, né? Pensar no cuidado com aquele profissional, né? Ele tem que estar no local que ele possa trabalhar sem que isso cause prejuízos para aquela pessoa, certo?
Então, tem que ter o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional apto. Se não tiver, eu não posso contratar a pessoa. Por isso até que eu sugiro sempre que quando a gente esteja nesse processo de admissão, a gente fale para a pessoa que o exame médico é uma fase do processo de seleção. E não mandar, porque tem empresas que às vezes acabam esquecendo, e isso é um erro muito grave que nós não podemos cometer, e a pessoa já começou a trabalhar, e aí a pessoa do RH diz, nossa, você não passou no exame médico admissional, porque não entende a seriedade do exame médico admissional, aí manda a pessoa lá para o exame médico admissional. Mas e aí se o médico diz que a pessoa está inapta? E aí a pessoa já está trabalhando? Olha a complicação, como é que a gente sai disso? Não sai, né? Nós temos um problema enorme, né? Para resolver. Então, por isso que tem que ser antes da admissão propriamente dita, assinatura da carteira de trabalho, o começo do trabalho dela, ela tem que passar pelo médico do trabalho, tá? E até uma maneira também de defender a empresa. Porque depois a pessoa vai sair desse ambiente de trabalho e vai dizer, olha, eu adquiri uma doença na empresa, como é que eu comprovo que não adquiriu? Se eu tenho um ASO bem feito, esse atestado de saúde ocupacional, quer dizer, eu comprovo se não, a pessoa, eventualmente, ela já tinha a doença, mas essa doença que ela tinha não incapacitava ela para o ambiente de trabalho de maneira nenhuma. Mas ela que não vem agora, depois que saiu, dizer que ela desenvolveu essa doença no ambiente de trabalho. Não, ela já tinha, mas está tudo certo, ela podia trabalhar, né? Claro que quem vai dizer isso e explicar tudo isso não vamos ser nós, de departamento pessoal. Quem vai fazer e explicar tudo isso é o médico do trabalho, até porque quem faz parte do departamento de pessoal não tem acesso ao que aconteceu e nem deve ter acesso ao que acontece dentro da consulta médica. A gente só tem acesso ao ASO que vai dizer apto ou inapto. Agora, o que o médico anotou na ficha da pessoa, né, as características de doença, isso é um ato privativo de médico e só quem vai ter contato é o médico, tá? Então, não somos nós, de departamento pessoal, que vamos ter acesso a esse documento. Por favor, isso é muito sério, né? Por toda a questão de sigilo médico que tem aí envolvido, tá? O parágrafo 6º ainda vai dizer da exigência de exames toxológicos. É possível pedir? Antes da admissão? Sim, por ocasião do desligamento, ok? Mas só quando se tratar de motorista profissional, tá? Assegurado o direito à contraprova em caso de resultado positivo. Então, pedir exame toxológico, posso, mas apenas para motorista profissional, tá? Para outras funções, de jeito nenhum vou pedir esse exame toxológico, tá? Não posso pedir exame toxológico, tá? É vedado ainda, dentro dessa área de exames, na área de admissão, exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou de gravidez, tá? Tanto na admissão quanto na permanência do emprego. Então, eu não posso pedir exame para uma mulher, exame de gravidez. Eu quero ver se você está grávida ou não, porque eu só vou te admitir se você não tiver grávida. Gente, isso é discriminação, né? Porque eu não posso deixar de admitir uma pessoa porque ela está grávida ou não, então não posso pedir exame de gravidez, nem alguma comprovação que a pessoa é estéril, tá? Em nenhum momento da relação contratual. Às vezes tem empresa, e é muito questionável isso, mas tem empresa que até faz, no ato da demissão. Por quê? Porque daí a empresa justifica, para ter certeza, eu quero ver se você tem certeza que você não está grávida. Porque se você estiver grávida, eu não vou te demitir. Aliás, nem posso demitir uma pessoa grávida, né? Tem estabilidade. Então, tem algumas empresas que pedem no final, mas há controvérsias. Para quem já passou, né, mulher que já passou por um exame médico demissional, deve lembrar, normalmente, os médicos perguntam, quando que foi a sua última menstruação? Tem alguma chance de você estar grávida? Eles fazem essa pergunta justamente, mas na demissão, por que entende que é possível o médico fazer essas perguntas? Porque se a pessoa estiver grávida, eu não posso demitir, então volta-se atrás com a demissão. Então entende-se que esse tipo de pergunta não é discriminatória e uma afronta. Por quê? Porque, na verdade, o médico está cuidando da saúde, né? Olha, é uma maneira da gente respeitar o direito trabalhista. E aí, se a pessoa disser, olha, estou com a menstruação atrasada, ou tem chance de eu estar grávida, aí sim pediria um exame médico para ter certeza, um exame de sangue para ter certeza que a pessoa está grávida ou não. Mas aí é diferente do ato da admissão. Na admissão eu não posso fazer esse tipo de pergunta. É discriminatório na admissão porque eu não posso deixar de contratar uma pessoa porque ela está grávida, diferentemente na demissão. Na demissão é uma maneira de cuidado, afinal de contas, um direito dela estaria violado se ela estiver grávida, tá? Então, tem esses detalhes que são pequenos, mas que fazem toda a diferença aqui, tá? Também é dito como ilícito, tá? Ou seja, quando é ilícito é proibido, né? Então, tem a proibição do quê? De qualquer discriminação quanto a salário e critério de admissão do trabalhador com deficiência. Então,
Eu tive uma situação que me envergonha até hoje, de receber uma ligação numa empresa, de uma pessoa de departamento pessoal, e perguntar, né, enquanto advogada, na época era advogada patronal, né, perguntar para doutora, eu estou contratando uma pessoa com deficiência para trabalhar como auxiliar administrativo, quanto que eu pago para ela? Minha resposta foi a mesma coisa que você paga para os demais auxiliares administrativos. Aí ela me disse, não, mas a pessoa tem uma deficiência. Gente, não faz diferença nenhuma. O fato é, ela vai exercer que função? De auxiliar administrativo. Quanto que eu vou pagar para ela? A mesma coisa que os demais auxiliares administrativos. É surreal esse tipo de pergunta, entende? Por que eu fiquei envergonhada pela pergunta da outra pessoa? Porque essa pergunta denota uma discriminação enorme. Tá? Então a gente não pode fazer nenhum tipo de discriminação. Não existe isso. Eu estou falando que eu estou contratando um auxiliar administrativo, estou contratando um gerente administrativo, estou contratando um enfermeiro, estou contratando um médico. Ponto. Quanto que eu vou pagar? Exatamente a mesma coisa. É surreal a gente pensar diferente disso, tá? Então, é ilícito, não pode fazer nenhum tipo de discriminação, tá bom? Eu posso admitir menores de idade? Resposta: posso. Claro que posso. Mas eu tenho que ter alguns cuidados, tá? Primeiro cuidado que eu coloquei ali, atenção, 16 versus 14 anos. O que eu quis dizer com isso? Que eu posso contratar menor de idade a partir dos 16 anos. Abaixo de 16 anos, posso contratar? Tem uma exceção. A partir dos 14, então entre 14 e 16, só se for na condição de menor aprendiz. Então, posso contratar pessoas a partir dos 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. E aí, quando é aprendiz, tem uma lei de aprendizagem. Só que só atenção, tá? O aprendiz é a pessoa que ela pode ser aprendiz se ela tiver idade entre 14 e 24 anos. Mas de 14 a 16, só aprendiz. Posso contratar uma pessoa com 18 anos para ser aprendiz? Posso, eu não vou mais chamar de menor aprendiz, vou chamar só de aprendiz, né? Já que com 18 anos ela adquire a maioridade, tá bom? Então, só que qual é a característica do aprendiz? Eu só posso ser aprendiz uma vez. E eu só posso ser aprendiz por 2 anos. E tem que ser o meu primeiro emprego. Então, é possível contratar uma pessoa com 22 anos para ser aprendiz? Pode. E ela vai ficar dos 22 aos 24 anos como aprendiz? Sem problema. Desde que seja o primeiro emprego dela. E a característica da aprendizagem é que ela tem período, essa é uma das principais características da aprendizagem, tem período de horas que ela vai frequentar ensinos técnicos, vai participar de cursos. Enquanto ela está no curso, ela está ganhando como se ela estivesse trabalhando. Que é diferente, pessoal, do estagiário. O estagiário, ele vai, por exemplo, para a faculdade de noite e durante o dia ele trabalha 6 horas como estagiário. No tempo que ele está na faculdade, eu, enquanto empresa, eu não pago para ele ir para a faculdade, porque eu estou pagando o valor correlato a 6 horas que ele vai ficar na empresa. Já na aprendizagem, eu contrato a pessoa eventualmente por 30 horas semanais. Dessas 30 horas semanais, de repente, ela vai ficar 20 horas no local de trabalho e 10 horas no serviço de aprendizagem, ou seja, ela vai ficar fazendo curso. E ela ganha as horas, aquelas 10 horas, eu estou pagando o salário, eu pago para ela fazer o curso, tá? De aprendizagem. Então, essa é a característica da aprendizagem. Tá? Por isso que na prática é comum ter o aprendiz só o menor de aprendiz. É difícil nós termos aprendizagem de uma pessoa de 20 anos, 22 anos ser aprendiz, mas a lei autoriza, muito embora na prática seja bem difícil. E aí nós temos a lei de aprendizagem, né, que traz aí uma série de direitos diferentes para o aprendiz. Por exemplo, ele não tem 8% do FGTS, é um valor menor de FGTS, tá? Então tem uma série aí de características. Mas aqui eu estou chamando a atenção para dizer, ó, a partir dos 14 anos pode na função de aprendiz, a partir de 16 pode em qualquer função, com pequenas exceções. Eu não posso colocar o menor de idade, por exemplo, para trabalhar num lugar insalubre, né, no período noturno. Então, algumas pequenas características, tá? Então, olha lá o que diz o artigo 439. É lícito ao menor firmar recibo de pagamento do salário, ou seja, ele pode assinar, tá?
Tratando-se, porém, da rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. O que significa isso? No ato da demissão, se eu for demitir um menor de idade, então contratei uma pessoa de 16 anos, ela trabalhou 1 ano na minha empresa, quando ela está com 17 anos, eu decido que eu quero demiti-la. Eu vou ter que chamar os responsáveis legais para assinar esse termo de rescisão, tá? Porque ele é menor de idade, tá? Uma questão de atenção, contra o menor de idade de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. O que significa isso? Nós temos período para entrar com uma ação trabalhista para requerer direitos trabalhistas. Quando passa desse período, a gente diz que está prescrito o direito. Então, por exemplo, tem 2 prazos, né? No momento que eu saio da empresa, eu tenho 2 anos para processar a empresa. E do dia que eu entrei com o processo, eu posso cobrar o que aconteceu nos últimos 5 anos. Se eu trabalhei 10 anos na empresa e eu entro com o processo hoje, eu posso reclamar só o que aconteceu nos últimos 5. Aí o que aconteceu nos primeiros anos lá? Não posso reclamar, certo ou errado, não interessa mais. Por quê? Porque prescreveu. Então, essa prescrição, quando eu sou menor de idade, não corre. Então, se eu começo a trabalhar com 16 anos e fico 7 anos trabalhando na empresa, a prescrição ela só vai começar a correr depois que eu tenho 18 anos. Então, o que aconteceu antes não prescreveu. Eu posso ingressar e eu posso cobrar, tá? Então, não tem prescrição contra o menor de idade, né? Enquanto ele é menor de idade, tá bom? Documentos admissionais, os documentos que eu vou pedir, tá? Bom, a CTPS, né? Eu tenho que pedir na admissão a carteira de trabalho e de previdência social, tá? Tem a carteira de trabalho digital, hoje em dia, desde 2019, tá? Também é relativamente recente. Tem que pedir documentos pessoais, então, CPF, RG, carteira de reservista, para quem é do sexo masculino é obrigatório pedir, tá? Ele tem que estar em dia aí com as questões do exército para ele ser admitido. Certidão de nascimento ou de casamento. Por que isso, gente? Porque eu tenho que ter o estado civil da pessoa. Então, se ela é solteira, certidão de nascimento basta. Se ela é casada, eu vou ter que ter cópia da certidão de casamento para conseguir colocar ali que é casada como estado civil, tá? Certidão de nascimento dos filhos menores de 24 anos, para que serve isso? Para imposto de renda. Se quiser deduzir do imposto de renda, né? Os filhos, se eles forem dependentes, é claro, né? Porque às vezes também a pessoa já não é mais dependente, o filho aí de 20 anos recebe às vezes um salário maior que o pai não vai ser dependente do imposto de renda, ele nem precisa pedir, tá? E para os filhos menores de 14 anos, eu preciso pedir para o salário família. Então, quem é trabalhador de baixa renda, definido na portaria ministerial, que é lançado todo ano com valor, né? E tem filhos menores de 14 anos, tem direito a ganhar salário família. Então, eu tenho que ter essa certidão de nascimento desses filhos menores de 14 anos, tá? Um comprovante de residência. É bem importante o comprovante de residência estar em nome da pessoa, porque se chega a acontecer alguma coisa e você precisa comunicar ela, você tem que comunicar no endereço que ela te forneceu. Então, por exemplo, a pessoa some do serviço, passou 30 dias e a pessoa não apareceu. Você entrou em contato com ela e ela não responde. Você pode fazer a rescisão do contrato dela por abandono de emprego. Mas para isso você tem que notificar ela que você está fazendo isso. Aonde que você vai notificar? Na residência dela, de acordo com o comprovante de residência. Se você não tem comprovante de residência, depois ela pode questionar e dizer, não, mas não me notificaram. Porque nunca mandaram para o meu endereço. Aí você vai dizer, mandei sim, mas você tem como comprovar que aquele endereço era da pessoa que você mandou? Você só consegue fazer essa comprovação se você tiver uma cópia do comprovante de endereço dela, tá? Então tem que pedir aí um comprovante de endereço e ela tem que saber que ela tem que estar sempre atualizando com documentos esse endereço. Porque se um dia for preciso você fazer uma notificação, por exemplo, de abandono de emprego, você tem que conseguir comprovar que aquele endereço é da pessoa. Ah, mas ela se mudou. Bom, mas se ela se mudou e não atualizou o endereço, ok, eu fiz a notificação do endereço que ela tinha me passado e tá aqui a prova, tá? Então, por isso que tem que pedir. Além disso, documentos de escolaridade e de formação acadêmica a depender do cargo, é claro, que você está exigindo. Por exemplo, se você está contratando a pessoa para um cargo de médico, você tem que conseguir, ela tem que obrigatoriamente comprovar que ela tem o CRM, né? Que ela é médica de fato, né? Então, você precisa aí documento de escolaridade de formação acadêmica, a depender, obviamente, do serviço que você está contratando. E exame médicos,
botei aí asterisco para não me esquecer, exames médicos é um exame médico admissional e a lista de exames que são solicitados para fazer o exame físico admissional, tá? Não posso pedir nada disso, não posso pedir toxicológico, a menos que seja para motorista profissional, não posso pedir de maneira nenhuma documento aí, exame que ateste gravidez ou algo do gênero, tá? Então, tem, por isso, esses pontinhos aqui para chamar atenção, que não é qualquer exame que você pode colocar aí, tá? Mas aqueles exames previstos no PCMSO. E aí eu falo um pouco do salário família, né? Que eu tinha colocado ali para contratação quando a gente tem filhos menores de 14 anos. Então, o que é o salário família? Bom, o salário família é um benefício previdenciário. Quem paga é a Previdência Social, mas ela paga através da empresa. Então, de maneira prática, isso sai no contra-cheque, no holerite do funcionário. A empresa paga para o funcionário e deduz do valor que teria que pagar para a Previdência. Então, na verdade, a empresa é uma mera intermediadora para facilitar, né? Então, ela dá o dinheiro para o funcionário, vem no contra-cheque dele, mas ela desconta da guia da Previdência Social. Por isso que, na prática, quem paga é a Previdência através da empresa. E por isso, a empresa tem obrigação de seguir os requisitos que a Previdência estabelece. Quer dizer, não pode pagar para quem quiser, tem que pagar para quem cumpre os requisitos. Tem que exigir os documentos que a Previdência determina que sejam exigidos, porque, afinal de contas, a empresa é só uma intermediadora, vamos dizer assim, nesse pagamento, tá? Então, documentos que o próprio INSS exige, tá? Documentos de identificação com foto e número do CPF, bom, mas isso na admissão a gente já pede, né? Termo de responsabilidade, então a pessoa tem que assinar um termo de responsabilidade dizendo que é responsável por aqueles menores. Certidão de nascimento de cada um dos dependentes. Carteira de vacinação ou equivalente para os dependentes de até 6 anos de idade. E comprovação de frequência escolar nos dependentes de 7 a 14 anos de idade. Esses são os requisitos, são os documentos exigidos pelo INSS para concessão do salário família. E a empresa tem que seguir isso. Ela só pode pagar quem tiver dentro destas, apresentar esses documentos, porque é isso que o INSS exige, tá? Então, se tiver algum tipo de fiscalização, depois a empresa tem que conseguir comprovar que aquelas pessoas que receberam salário família têm todos os requisitos que o INSS assim exigiu. Por isso que a empresa pagou e deduziu da guia de INSS que tinha para pagar depois, tá? Uma outra questão que merece uma atenção no processo aí admissional, vale transporte. Quem tem direito a vale transporte? Todo mundo que utiliza o transporte público. Todo mundo, não interessa o salário da pessoa. Só que eu posso descontar o vale transporte? Posso. Em que limite? No limite de 6% do salário da pessoa. Então, na prática, o que acontece? Se a pessoa tem um salário mais alto, ela nem, mesmo que ela utilize transporte público, às vezes ela nem pede o vale transporte. Por quê? Porque às vezes o 6% que vai ser descontado é um valor integral do salário do transporte. Vou tentar deixar mais claro isso. Gente, a empresa, ela quer, na prática, de verdade verdadeira, ela quer descontar todo o valor que ela gastou com vale transporte. Então, se ela gastou R$300 de vale transporte para a pessoa, então o custo que a empresa teve para comprar o vale transporte da pessoa foi de R$300, na prática, ela quer descontar os R$300 da pessoa. Só que ela está limitado a 6% da remuneração. Então, se 6% da remuneração da pessoa for R$200, a empresa vai descontar quanto? Vai descontar só 200, ela não pode descontar R$300. Ela quer descontar os 300, que foi o custo dela. Mas 6% do salário da pessoa é R$200. Então, ela só vai poder descontar os R$200. Agora, se 6% do valor da remuneração dela for R$500, quanto que a empresa vai descontar? 300, porque ela quer descontar 300, que é o custo. Ela pode descontar 300? Bom, está limitado a 6% do valor da remuneração. Se 6% é 500, ela pode descontar os 300 sem problema nenhum. Por isso que a pessoa que tem um salário mais alto, normalmente, se ela pegar o vale transporte, a empresa vai descontar todo o valor que gastou com o vale transporte. A pessoa nem pede, porque vai que ela queira num outro dia não vir de transporte público, né? Então, às vezes, ela nem vai gastar tudo. Por isso que, na prática, acaba pedindo o vale transporte quem tem salário menor. Por quê? Porque realmente o valor do custo do vale transporte é mais do que 6%. Então, ela vai ter descontado um valor menor do que ela gastaria comprando o vale transporte todo dia, tá? Mas ela tem que utilizar transporte público. Só tem direito quem utiliza transporte público. Pessoal, nunca é demais lembrar o que está previsto no artigo 58, parágrafo 2º da CLT,
que o tempo despendido, pelo empregado da sua residência até o local de trabalho não entra na carga horária dele. Não interessa se é local de difícil acesso, não interessa se quem está pagando o transporte é um empregador, se está fornecendo o transporte, não interessa. O tempo no trajeto não entra como tempo trabalhado. Por que eu fiz essa ressalva? Porque quem é mais antigo, já de repente já tenha trabalhado em departamento pessoal no passado, enfim, antigamente era diferente, né? Antigamente, se era de difícil acesso, se era a empresa que dava o transporte, podia entrar aí como hora trabalhada. Hoje em dia não, a CLT mudou, tá? Então, não vai entrar nada, né? Nada, absolutamente nada, como hora trabalhada. Todo tempo que for no trajeto não entra como hora trabalhada, certo? Salário, gente. A gente tem o salário, uma base contratual, tá? Então, o salário base ou salário contratual é o salário que você colocou na carteira de trabalho dele. Além disso, a pessoa pode ganhar adicionais e pode ganhar pagamentos indiretos. A soma de salários adicionais e pagamentos indiretos vai ser o que nós denominamos de remuneração. Então, o conceito de remuneração é mais amplo do que o conceito de salário. Salário é base, é contratual, é o salário fixo que está na tua carteira de trabalho. Além disso, você pode ganhar adicionais, você pode ter pagamentos indiretos. A soma disso tudo, eu vou dizer que é a tua remuneração. Exemplo de adicional, hora extraordinária. Então, tudo aquilo que eu trabalho além das horas contratadas, eu tenho que ganhar com um adicional mínimo de 50%. Então, é uma hora extraordinária. Sempre que eu tenho uma hora extraordinária, eu também tenho que ganhar o DSR, que é o descanso semanal remunerado. O que é um DSR? DSR é o meu domingo. Só que no momento que eu ganhei hora extra, quer dizer que eu tive um valor maior, a minha hora valeu mais do que o meu salário base. Então, o meu DSR é maior do que aquilo que já está computado no meu salário. Então, eu tenho que ganhar esse adicional. Como é que eu calculo esse DSR? Eu pego todos os adicionais, essas verbas variáveis que eu ganhei ao longo do mês, somo todas elas, eu vou pegar essas e vou dividir pelos dias úteis para fazer uma média de quanto que eu ganhei dessas verbas extras, né, naqueles dias úteis e multiplicar pelos dias não úteis, tá? Então isso que vai me dar o DSR, porque o valor do meu domingo, vamos dizer assim, é maior do que aquele que já está embutido no meu salário base, porque eu tive adicionais, eu tive valores extras. Então eu tenho um valor maior aí de DSR. Além disso, adicional noturno. O que é o adicional noturno? É o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 da manhã de outro. Então, esse período eu tenho o adicional noturno. Então, a pessoa ganha mais por trabalhar de noite. Então, todo mundo que trabalha entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do outro dia ganha adicional noturno. Adicional de insalubridade e adicional de periculosidade também são adicionais e nós vamos voltar de uma maneira profunda. No módulo 3 eu vou voltar para falar sobre adicional de insalubridade e periculosidade, tá? Então coloquei aí só para fazer essa ressalva, mas requer aí uma apresentação maior. Quando a gente falar em meio ambiente do trabalho, a gente vai falar de maneira mais detalhada como é que funciona esse adicional de insalubridade e periculosidade, mas são adicionais que vão compor a minha remuneração, não o meu salário base, né, mas a minha remuneração. Então, remuneração, o que é? Salário é uma parte da remuneração. Ó. Salário é uma parte da remuneração. Então, o conceito de remuneração é maior do que salário do trabalhador, que gera reflexos nos cálculos de férias, 13º, FGTS, rescisão do contrato de trabalho, contribuição previdenciária e imposto de renda. Tá? Algumas parcelas não vão integrar a remuneração e logo não vão ter, né, reflexos nessa FGTS, no 13º, que é o quê? Isso está previsto lá no artigo 457, parágrafo 2 da CLT. Ajuda de custo, limitada a 50% da remuneração mensal. Auxílio à alimentação, só que é vedado o pagamento em dinheiro. Diárias para viagens e prêmios, tá? Então, tudo isto não entra dentro da remuneração. Logo, não gera reflexo em 13º, FGTS e rescisão, tá? E essa previsão, então, é uma previsão da própria CLT, certo, pessoal? E aí eu deixei algumas referências aqui para vocês, né? Para vocês analisarem, tá? Então, esses são os dados básicos
sempre que nós estivermos falando em admissão do trabalhador e essas primeiras rotinas. Na próxima aula, voltaremos aí com a rescisão e mais algumas rotinas de departamento pessoal. Até mais!